Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Hoje quebrarei um pouco a sequência de 2 Coríntios. Eu tenho lido comentei, fiz uma devocional sobre esse texto algumas semanas atrás, aqui de quarta-feira, e tenho repetidamente me lembrado de Daniel. E esse capítulo 9, eu gostaria muito de poder falar dele todo, mas em particular eu acho tão significativo o que aconteceu e na nossa vida, enfim, como igreja, eu desejei dar uma interrompida em 2 Coríntios e colocar um pouco mais de informações na devocional que foi feita algumas semanas atrás, e a gente pensar um pouquinho sobre este momento aqui na vida de Daniel. A perspectiva que Daniel tem de Deus é fruto de um relacionamento muito profundo com Deus. Daniel tem prazer de estar com Deus. Daniel tem prazer de orar. Daniel tem prazer de obedecer. Ele tem uma visão das coisas, como profeta da parte de Deus. Ele tem uma visão das coisas de Deus, do porvir, que é algo que só acontece quando temos um nível de relacionamento que nos faz conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Não sei quantos irmãos sabem, mas a minha neta tem um probleminha num dos olhos. E é um desafio quando a pessoa não tem condições de enxergar por igual, né, nas duas vistas. E Deus nos deu a visão em dois olhos, com os dois olhos, para que nós pudéssemos ter muitas capacidades, mas uma delas é percepção de profundidade. Percepção de profundidade. Quando uma visão ou a visão de um olho é perdida, a percepção de profundidade ela é grandemente diminuída. Porque Deus não fez para ser assim. E as pessoas que vivem uma vida independente de Deus, autônoma quanto a Deus, é como se elas estivessem vivendo as suas vidas enxergando com um olho só. Estão até vendo, mas são capazes de ver apenas o que está ali imediatamente diante delas. As coisas mais profundas, mais alongadas, não conseguem chegar, elas não têm percepção de profundidade. Então, espiritualmente falando, a gente fica até com um pouco mais de facilidade para entender as pessoas que ao nosso redor, não crentes, pessoas que a gente testemunha, e até mesmo, às vezes, alguns que têm vínculos com o Evangelho, mas que estão com a visão altamente encurtada. Eu creio que isso fica bem melhor de entender quando pensamos no não crente. Eles não conseguem ver além do que está à frente deles, eles não veem em profundidade. Então, conhecer e crer na palavra de Deus, ela capacita o crente a ver em profundidade, a ter uma percepção de profundidade das coisas. Não ver apenas o que está diante dos seus olhos, mas ver além, ver aquilo que Deus nos dá mediante o seu poder, sua palavra e obra do seu Espírito em nossas vidas. Eu creio que Daniel era assim. Daniel ele tinha, neste seu relacionamento com Deus, essa percepção de profundidade. Aqui no capítulo 9, está se concluindo, essa oração de Daniel é resultado do final do período do cativeiro, lá de 70 anos que Israel sofreu. Estava praticamente terminado esse processo, e então a expectativa é que os judeus retornariam. O retorno dos judeus para a sua terra, então, era iminente, porque isso já havia sido profetizado em Jeremias. E com os olhos nessas futuras certezas, eu creio que essa, para mim, é uma das melhores definições de esperança bíblica. Futura certeza, não é? Com isso em mente, Daniel começa a orar pela sua própria vida, ele começa a orar pelo seu povo. A oração de Daniel é respondida, mas não da maneira como Daniel pensava, na forma como Daniel pensava. Isso está nos versos 20 ao 27, que eu não terei tempo de entrar em detalhes hoje.
E hoje nós veremos alguns detalhes muito significativos que compõem a oração deste homem que aprendeu, pelo relacionamento com Deus, a ter uma perspectiva profunda da vida, para ver além do que apenas as coisas imediatas lhe contam. Ele passou a enxergar a partir das lentes espirituais de um homem que conhecia Deus. Vamos ler então capítulo 9, dos versos 1 a 19, depois vamos orar. Diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados porque temos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido determinadas ou derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e de teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém? Oremos. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada pessoa aqui. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco mediante a tua palavra. Que
Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, haja em nossas mentes e corações e que possamos aplicar, ó Deus, as verdades bíblicas que serão aqui lembradas. Fala conosco, eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os versos 1 a 3 do nosso texto, eles criam um cenário, eles criam o pano de fundo para todo o capítulo, que veremos apenas a parte dessa súplica, dessa oração de Daniel. O que aconteceu aqui com a morte de Belsazar, que já era o herdeiro de Nabucodonosor, chega ao fim, então, do Império Babilônico, sobe ao trono Dário, que deu início ao Império Medo-Persa, um grande, forte império que apavorou as nações daquela época, pelo seu poder, pela sua capacidade, que Dário era um homem diferente de seus antecessores. Mas Daniel percebe que o tempo do castigo de Israel, então, 70 anos de cativeiro haviam terminado na Babilônia, e o tempo do retorno dos judeus para sua terra era iminente, algo que já havia sido profetizado. Ele espera, então, ele deseja isso, ele crê nas promessas de restituição do seu povo, a sua terra, após esse juízo. E então ele começa a orar, ele se quebranta diante do Senhor, ele chora diante do Senhor. E a gente vê essa oração dividida em dois momentos. Primeira parte, ele tem um momento de, literalmente, eu entendo como um se rasgar diante de Deus, que é o período da confissão dessa oração, onde ele confessa pecados. E depois dele confessar seus pecados e da nação, ele pede, ele suplica, que é a fase das petições. E eu quero citar algumas características, não todas, mas algumas características dessa primeira porção, dos versos 4 a 15, do nosso texto, da oração de Daniel, que eu vou chamar das confissões de Daniel. Nós temos aqui esses versículos que eles expressam um arrependimento profundo, uma compreensão de que ele é pecador tão grande, que ele confessa os seus pecados não somente por ele, mas ele se vê naquele contexto, naquele trato, naquele pacto, na velha aliança. Ele se vê tão pecador quanto o povo. E ele clama a Deus como nação, como parte da nação de Israel, que Deus não somente o perdoe, mas que perdoe também os seus. Perdoe o seu povo. Perdoe o povo, aqueles que Deus separou para ele, que são chamados pelo nome de Deus, que fazem parte destes que são conhecidos como povo de Deus. E ele vai usar uma grande variedade de expressões para descrever o seu pecado. No verso 5, Daniel vai dizer que eles têm cometido pecado. Sim. Depois ele diz que nós somos culpados. Depois temos sido ímpios e rebeldes. É uma expressão que me assusta. Porque nós estamos falando aqui de homens e mulheres tementes a Deus, povo que Deus chama de seus, ou de seu. E Daniel, como profeta do Senhor, não hesita em fazer afirmações do tipo: somos culpados de termos pecado contra ti. Mais ou menos assim, pecamos porque quisemos. Sabíamos o que não devíamos fazer, mas fizemos. E sabiam mesmo, Deuteronômio 26, Levíticos 28. Eles estavam plenamente orientados sobre o que deveriam fazer e não fizeram. Então ele se apresenta como responsável pelo povo, não livrando o povo de sua responsabilidade, mas se colocando também como alguém que pecou contra o Senhor. Somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes. Ele fala sobre si e sobre o povo. Um coração quebrantado não teme rasgar-se diante de Deus com afirmações como essa.
Depois ele diz que eles se rebelaram. Como que nos rebelamos, uma vez que somos uma pessoa, um grupo de pessoas como a nação de Israel, o povo de Deus, para o qual Deus mandou Moisés e se revelou de forma tão extraordinária a eles, como aconteceu quando nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Esse era o conceito do profeta Daniel em relação à rebelião e esse estado de impiedade. No verso 6 ele acrescenta que nós não demos ouvidos aos profetas. Ou seja, Deus mandou os seus emissários para ajudá-los a parar, se arrepender e voltar. Eles tiveram quem falou a eles. Deus mandou os seus profetas. E ainda assim não deram ouvidos. E percebam, lembrem-se os irmãos, que Daniel está fazendo esta oração no final de um período de juízo de 70 anos. O povo está sendo solto do cativeiro babilônico. E ele está ainda dizendo, Senhor, nós ficamos presos 70 anos cativos porque merecemos. Nós fizemos isso aqui, ó. No verso 7 é uma das expressões que mais me afligem. Daniel se envergonha dos seus pecados e da infidelidade do povo, dele e do povo para com o Senhor. Eu já disse mais de uma vez, naquele dia da devocional que fizemos quarta-feira, nesse texto, já disse isso muitas vezes. Não há nada mais danoso para a nossa vida cristã quando o nosso pecado não nos envergonha mais. Quando eu já aprendi um jeitinho de conviver com o meu pecado e ele não mais me constrange. Algo que eu tenho pensado muito esses dias é nos pés de barro. Que o profeta Ezequiel menciona. Eu creio que Daniel, ele é um homem que o Senhor levantou de forma extraordinária. No livro de Daniel, nós não vemos nenhum momento Deus repreendendo, chamando a atenção de Daniel. Daniel é um profeta que recebeu da parte do Senhor todo tipo de elogios. Não que ele não tenha pecado, mas Deus decidiu que no livro de Daniel não teria nenhuma reprimenda ou repreensão a Daniel. Mas ele se coloca como homem de pé de barro. Senhor, eu tenho vergonha quando eu peco contra o Senhor. Daniel entende que o cativeiro babilônico, que o seu povo foi submetido, como juízo da parte do Senhor sobre os judeus. Por quê? Porque eles quebraram a aliança. Eles desobedeceram. O verso 11 diz lá, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a ouvir. Isso entra em conformidade lá com Lucas, ou Levíticos 26 e versículos, Deuteronômio 28 e versículos. Daniel tem plena convicção de que Deus não errou, não. Deus fez o que falou que faria. E muitos de nós vivem como se Deus não fizesse aquilo que diz. Então os pecados da nação de Israel são vistos, na perspectiva do profeta Daniel nessa oração, num contraste muito grande com o caráter de Deus. Ele confessa claramente o seu pecado, mas há um contraste muito intenso com diante de quem Daniel sabe que está. Isso é uma das coisas também que eu repito, que nós precisamos lembrar todo dia. Quem eu sou e diante de quem eu estou. Quem eu sou nesse processo dentro do contexto da salvação. Eu sou o miserável que estava morto e Deus, com amor inexplicável, salvou através de Jesus Cristo. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. Eu sou o filho, Ele é o Pai. Eu creio que Daniel tinha isso muito em mente nesse momento da oração. A consciência de Daniel, dos seus próprios pecados e dos seus companheiros israelitas, é que, sem dúvida alguma, gerou esse seu profundo senso da grandeza de Deus.
profundo senso da majestade de Deus. Quando o nosso pecado não nos envergonha, nós quase que nos colocamos como Deus muitas vezes, nos julgamos, nós mesmos dizemos, isso aqui não tem, é pecado, mas não tem problema não. Não tem problema não, porque não foi o nosso filho que foi para a cruz. Porque tem problema sim. Daniel está com essa convicção tão grande do seu como pecador diante da majestade de Deus, que ele, na sua oração, no verso 4, ele começa a manifestar a sua percepção de quem Deus é. Ele diz que Deus é grande e temível, que mantém seu pacto de amor com todos aqueles que o amam. A ideia de que eu só estou vivo porque Deus me ama. Caso contrário, eu estava já liquidado por causa do meu pecado. Porque o nosso Deus, ele é temível, sim, não no sentido apenas de medo, mas de grandeza, de majestade, de poder, de santidade. Daniel não ousa aproximar-se de Deus sem confissão de pecados, sem quebrantamento, mesmo saindo do cativeiro. Eles poderiam estar só festejando, e está aqui Daniel chorando, se lamentando pelo seu pecado. Deus não é apenas justo em tudo que faz, como diz no verso 14, mas ele está desfrutando da percepção completa que Deus também é absolutamente misericordioso e perdoador. O cativeiro não foi porque Deus ficou zangadinho. O cativeiro foi porque o povo pecou e Deus, ele é absolutamente justo e faz justiça. Disposto a perdoar, sempre. Mas se tiver que impor 70 anos de cativeiro para que possa haver uma resposta de arrependimento, Deus o fará. Uma coisa é ser justo, amados, perdoar e ter compaixão. A gente pode até de vez em quando ser assim. Outra coisa é ser assim sempre, como nosso Deus é. Todos nós temos nossos momentos de bondade e de ruindade também. Mas Deus tem o tempo todo. Ele é justo, perdoador e cheio de misericórdia. Amém? Isso é glorioso, não estaríamos consumidos. Então essa confissão de pecado de Daniel é precisamente o que é exigido da nação de Israel para que possa ser perdoado e restaurado. E aí tem, se vocês quiserem olhar em Levítico 26, do versos 40 ao 42, 1 Reis, capítulo 8, versos 46 em diante. Mas é esse estado de quebrantamento que dá essa autenticidade, veracidade a esta confissão tão profunda do seu profeta. Eu creio que Deus espera também de nós esse tipo de relacionamento, que nós tenhamos um padrão de confissão de pecados que nos coloque como arrependidos e não como simplesmente a ideia do foi mal aí, não é? Mas com a compreensão de que pecado ofende a um Deus justo e que juízo da parte de Deus é misericórdia. Quando, ao final, vemos Deus cumprindo suas promessas e resgatando ou restaurando o pecador então arrependido, muitas vezes a gente relaciona arrependimento e confissão de pecados a algum tipo de punição da parte de Deus. Não, a punição vem na ausência do arrependimento. A punição vem na ausência da confissão de pecados, não pela falta dela. Aí vem a segunda parte da oração, nos versos 16 a 19, que é a petição de Daniel. Até aqui ele confessa, agora ele pede. E que no verso 16 começa uma evidente mudança, né? Vamos considerar aqui algumas observações que resumem um pouco dessas mudanças e as suas implicações. No verso 16, acompanhe aí na sua Bíblia. Daniel concorda com a justiça do julgamento que Deus havia trazido aos judeus por meio da nação babilônica. Uma das coisas que, no processo de educar meus filhos, a gente sempre procurou fazer, quando eles ainda pequenos, é que na hora da disciplina, a gente sentava com eles
Por mais que aquela vontade de pai de dar logo uma escovada, né? A gente falou, vamos lá, vamos ver aonde você pecou. E a gente conversava até que entendesse que, olha, foi aí mesmo que eu pequei, então você merece as varadinhas do bumbum? Isso aí, às vezes, atravessado, né? Não queria, mas a gente ficava até o momento, olha, não eu mereço. Não. E aí, até quando a compreensão vinha, e aí então a gente completava a disciplina. Eu creio que é isso que está acontecendo com Daniel. Entendi, Senhor, não fomos para esse cativeiro simplesmente porque éramos legais. Tua justiça foi perfeita. Teu juízo foi perfeito. Daniel concorda. Logo no começo das petições, o Senhor não errou em nada. É interessante que a petição de Daniel ela é absolutamente concentrada em Deus. Pelo menos 19 vezes. Vai depender um pouco de uma tradução ou outra. Mas pelo menos 19 vezes é feita referência a Deus aqui nessa fase dos versos 16 a 19. Enquanto que o ser humano, o homem, ele é surpreendentemente mencionado aproximadamente mais 11 vezes. Observe que, tanto na confissão quanto na petição, parece que a gente sempre se encontra ou encontra uma maneira de fazer nossas orações concentradas em nós mesmos. Deus, mas é porque Deus, mas eu, e eu estou precisando tanto, Deus, olha para mim, parece que Daniel tem essa percepção. E aqui na confissão a gente pode talvez aplicar a seguinte ideia. Normalmente quando confessamos, comparando com este momento de confissão que vimos há pouco de Daniel, a gente se concentra nos nossos pecados. Aí vai Daniel e ele se concentra na justiça de Deus, é o que vimos, na majestade, na justiça e na santidade. Na petição, normalmente nos concentramos em nossas necessidades. E Daniel se concentra tremendamente nos propósitos de Deus e na sua glória. Senhor, o Senhor tinha toda a razão quando nos deixou cativos. A sua glória foi manchada quando nós decidimos dividir a tua glória com outros deuses. Quando nós decidimos desobedecer, sabíamos o que tínhamos que fazer e decidimos fazer coisas diferentes. O teu nome foi zombado. A petição de Daniel não é para que Deus haja da maneira que melhor satisfaça as necessidades dele mesmo ou dos seus, mas sim para que Deus haja em seu melhor interesse. Daniel não pede por causa própria, mas Daniel pede para que o Senhor seja honrado com aquilo que o Senhor há de fazer no meio da tua nação. Olha para o teu povo, nós estamos devastados. Estamos devastados porque merecemos isso. Mas tem misericórdia de ti mesmo. Olha, por causa do teu próprio amor por nós e por ti mesmo. E nos socorre. Então é muito interessante ver que a petição de Daniel não está centralizada na pessoa dele mesmo ou dos seus, ou nos seus melhores interesses, mas está centralizada nos melhores interesses do próprio Deus. Amados, quando nós agimos em nosso melhor interesse, isso acontece quase sempre às custas dos outros. Alguém tem que pagar um preço para que os meus interesses vençam. Mas quando Deus age em seu melhor interesse, é sempre para a sua glória e para o nosso bem. Sempre. Romanos 8, 28, né? Então, nos versos 17 e 19, Daniel pede a Deus que haja, mas por amor dele mesmo, por amor a ele. Eu fico me perguntando quão radical seria a mudança em nossa vida de oração se nós, em nossas petições, tivéssemos como objeto, o objetivo das nossas orações fosse a glória de Deus, e não nossas próprias causas, como Daniel fez.
quão radical seria a nossa mudança de vida pessoal e como igreja? Mas quero voltar um pouquinho ao fato da vergonha de Daniel, dos versos 7 e 8. Vamos lembrar aqui. Senhor, verso 7, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Verso 8, ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Daniel está envergonhado pelo seu próprio pecado, pelo pecado dos seus irmãos, mas ele está envergonhado porque a cidade santa, Jerusalém, está desolada. Amados, quando não nos afligimos mais, se o nosso pecado está causando dano ao nosso testemunho na comunidade que a gente vive, quando não nos envergonhamos mais, quando o nosso testemunho está afligindo a identidade da Igreja de Cristo onde estamos inseridos, quando nos afligimos, não nos envergonhamos mais, quando nosso testemunho, nosso trabalho não está mais causando uma desolação ao nome do Senhor onde estamos, tem coisa errada. Está nos faltando talvez uma Babilônia em nossa vida. E Deus é tão bom que Ele não nos nega o juízo quando é necessário. A petição de Daniel não está baseada, como vemos no verso 18, de forma alguma em mérito próprio. Ele diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande, grande misericórdia. Interessante, né? Ele sabe que ele não tem mérito nenhum diante de Deus. Ele não reivindicou nada como profeta de Deus. Senhor, olha a tua cidade, nós somos chamados pelo teu nome, e eu reivindico o quê? Senhor, nós não somos nada. Ele implorou por misericórdia, como qualquer pecador deve fazer. Então a oração de Daniel fornece para a gente um modelo maravilhoso para todos aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Um exemplo de confissão de pecados, um exemplo de súplica, de petição. Mas essa oração também nos leva a enxergar com muita profundidade, a aprender a ver com os dois olhos a nossa própria vida como crentes e ver, sem dúvida, o nosso potencial para pecar. Porque quando a gente quer a visão boa para ver o pecado dos outros, aí as lutas por causa própria não honram o Senhor, não promovem, não procuram a glória de Deus. Mas quando o nosso objetivo, com boa visão, com relacionamento profundo com Deus, trazendo uma visão profunda, espiritual da nossa própria vida, sem dúvida a gente vai ter visão plena do nosso potencial terrível para pecar. Isso precisa então gerar, como gerou na vida do profeta Daniel, confissão e petição. Nesse modelo, desse jeitinho aqui. É disso que Daniel se envergonhava. Ele entendeu que o seu pecado e o do povo desonravam seu Deus, desmoralizavam aquilo que naquele contexto era tão sério como a cidade de Deus, Jerusalém. E aquilo afligiu. Amados, precisamos nos preocupar com o testemunho, a representatividade do nosso Deus, com a nossa presença, o que temos representado, como Deus tem sido visto onde estamos. Eu creio que uma percepção profunda nos faz da vida, nos faz enxergar o nosso pecado como precisamos, para que possamos sentir vergonha e nos rasgarmos diante de Deus como o profeta fez. É por isso que eu vejo urgência, inclusive o próprio tom do verso 19, há uma urgência aqui. Vamos ler juntos, por favor, coloca o slide para mim. Há uma urgência nessa petição
que nós podemos ler juntos. Vamos juntos. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amados, Daniel não ia ver ainda por um bom tempo o cumprimento da profecia, como não pôde ainda, naquela realidade ainda de vida, presenciar, mas isso acontecerá no período milenar, que logo depois ele encontra-se com o anjo Gabriel, que diz: ouvi a tua oração desde o começo. Desde que você começou a orar, eu ouvi a sua oração. E estou pronto para atender, falando da parte de Deus. Porém, resumindo, virá um período chamado tribulação, onde eu vou apurar os de Israel que pecaram contra mim. Haverá esse tempo antes de eu restaurar o meu povo, a cidade santa. Mas a tua oração foi ouvida. A visão profunda de Deus fez a tua oração chegar até mim, por isso que a tua súplica vai ser plenamente contemplada com a minha graça, com a minha misericórdia, com a minha bondade. Senhor, ouve, ele ouviu. Senhor, perdoa, perdoou. Senhor, age, vê e age. E eu gosto de pensar aqui neste momento do Senhor perdoa, Senhor vê e age, que Deus faz exatamente isso nesse período de 7 anos que está por vir, chamado Grande Tribulação, né? Deus está sem dúvida alguma vendo e agindo. Lá em Miqueias diz que o ímpio não ficará impune. No meio da nação, aqueles que gostavam de se identificar como sou de Deus, sou de Abraão, sou de Isaac, sou de Jacó, num período que Deus separou para juízo, para a nação de Israel, desobediente, gostava de se mostrar religiosa, mas só na casca. Deus traria e trará para eles um período de grande juízo. Mas depois desse período que nós sabemos que virá a era milenar, Deus vai contemplar Daniel, os profetas, com as glórias de Israel reintegrada então a Jerusalém. O Senhor Jesus no trono sendo honrado, mas não antes dessa súplica ser atendida. Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Ele vai fazer isso, está fazendo. Por amor de ti, meu Deus, não te demores. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Deus não se atrasa. Está demonstrando amor e justiça o tempo todo, misericórdia e graça implacáveis, mas de forma alguma deixará impune o culpado. E esse tempo para Israel chegará. E como para nós, que continuamos talvez persistentes em não nos rasgar diante de Deus, confessando que somos pecadores, que carecemos dessa enorme graça, nos rendendo e recomeçando aonde confessamos pecados e Deus maravilhosamente nos suprindo em Jesus Cristo. Que bênção grande nós temos de poder contemplar aquilo que Daniel não pôde. Nós contemplamos a nova aliança. Desfrutamos desse relacionamento maravilhoso com Deus através de Jesus Cristo. Mas eu acho que muitas vezes nos falta um olho na nossa vida cristã. Talvez só ficando sem ele, como minha neta luta aí para não ficar sem um deles. Só ficando sem um olho para a gente perceber o quanto era bom enxergar com profundidade, estávamos desprezando isso. Por vaidade, por orgulho, por um monte de coisa inútil. Deus, pela sua misericórdia, nos ajude a crer que Ele continua esse, que ouve, que perdoa, que vê e age. Que por misericórdia nos ajude a ter essa visão profunda, com os 2 olhos, enxergando o nosso pecado com a clareza que deve ser, confessando pecados àquele que mandou Jesus por nós e caminhando numa vida segura com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, por este momento aqui de Daniel que sempre me humilha, me coloca de joelhos diante do Senhor. Que possamos todos nós, ó Pai, termos uma vida de joelhos perante ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a Te contemplar com uma visão profunda de quem Tu és e de quem nós somos. Nos ajuda, ó Pai, a ver com os 2 olhos. Tem misericórdia daqueles que ainda estão no mundo, ó Pai, enxergando parcialmente, achando que estão vendo tudo.
Ajuda-nos a sermos bons testemunhos do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas possam ter, de fato, a visão da vida correta, que são pecadores e que precisam do Salvador, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, sei com cada um, ó Pai, o Senhor conhece os desafios, ó Deus, as lutas de cada um, domésticas, no trabalho, na escola. Supre, ó Pai, supre, ajuda-nos, ó Pai, que possamos estar como Daniel, ó Pai, ter uma vida de confissão e petição bíblicas, reconhecendo quem Tu és, a Tua justiça sendo infinitamente melhor do que a nossa, a Tua honra sendo infinitamente maior do que a nossa. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. É o que eu te peço, muito agradecido pela Tua igreja, por aqueles que nos visitam. Leva-nos, mais uma vez te peço, em segurança para os nossos lares. Abençoa-nos, ó Pai, nesta semana. Eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Tenha o seu tempo de oração.